Apocalipse capítulo 17, versículo 8. A besta que você viu era e não é mais, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Vamos para a primeira parte. A besta que você viu era e não é mais. Nós já aprendemos que João está tendo uma visão, João está cheio do Espírito Santo e nesta visão o anjo vai relatando para João tudo o que vai acontecer. É sempre bom lembrar também que nós estamos dentro do contexto da grande tribulação. Nós já estudamos este assunto também. E esta besta que o anjo está falando é o anticristo, é a besta que emergiu do mar. Lembrando que são duas bestas. A que emergiu do mar, como eu disse, é o anticristo, e a que emergiu da terra é o falso profeta. E o termo não é mais, nós vamos ver na sequência. A besta que você viu era e não é mais, está para emergir do abismo. Nós já aprendemos que Satanás tenta imitar a obra de Deus, ele tem inveja da obra de Deus. E neste caso, Satanás vai fazer uma imitação. Assim como Jesus morreu para nos resgatar, o anticristo também morrerá. Morrerá como um homem e vai ressurgir, vai emergir do abismo. Esse abismo é o Sheol, na língua hebraica, Hades na língua grega, que São Jerônimo traduziu por infernos no latim, que veio para a nossa língua como inferno. E a tradução significa habitação dos mortos. E neste lugar se encontram aqueles que não temem a Deus. E também é a habitação de Satanás. É deste lugar que ele vai surgir. Assim como Cristo morreu, ficou 3 dias o corpo de Jesus numa sepultura que foi doada por José de Arimateia, e Jesus foi lá no Hades, foi neste lugar. Da mesma forma o anticristo. O anticristo vai morrer fisicamente, vai para o abismo, vai para o Sheol, vai para o Hades, vai para o inferno, para a habitação dos mortos, onde estão aqueles que não temem a Deus. Os que temem a Deus e já deixaram o corpo estão no paraíso. Vamos em frente. A besta que você viu era e não é mais, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Esta destruição ocorrerá 2 vezes. A primeira destruição é do corpo físico do anticristo, é deixar o corpo. E a segunda destruição é o lago de fogo, onde serão lançados aqueles que não temem a Deus, o diabo e seus anjos. Esta é chamada no Apocalipse de segunda morte, que ainda nós vamos estudar. Mas é importante lembrar que o anticristo vai morrer assim como Cristo morreu, vai sair do corpo, vai para o Hades, mas vai ressurgir. Satanás vai dar poder para que o anticristo ressurja, ressuscite, vamos usar esse termo. É uma tentativa de imitar Jesus. Vamos em frente. A besta que você viu era e não é mais, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, veja que este período é o período da grande tribulação. E os habitantes da terra, será que a igreja ainda estará na terra neste período? Mas aí, como eu sempre digo, nós temos 3 correntes teológicas. Uma acredita que a igreja não passará pela grande tribulação. Esta corrente é mais adotada pelos teólogos pentecostais. Tem a corrente que é um pouco menor, mas também é um ensinamento com base bíblica, que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. E tem a terceira corrente, que ensina que a igreja passará pela grande tribulação. Normalmente esta corrente é defendida pelas igrejas históricas, mas como o ICP é uma instituição interdenominacional, nós respeitamos as 3 correntes, porque estas correntes não ferem a palavra de Deus. Porém, na sequência vem mais detalhes sobre estes habitantes. Observe. A besta que você viu era e não é mais, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes
não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Observou quem são os que habitam na terra que ficarão admirados? São aqueles que não têm compromisso com Deus, são seguidores do falso profeta, os seguidores do anticristo, aqueles que receberam a marca da besta. E esse detalhe, livro da vida desde a fundação do mundo, ele favorece quem defende a doutrina da predestinação. Porém, nós vamos encontrar também ensinamentos, textos bíblicos que falam sobre o livre-arbítrio. E aí nós temos duas correntes teológicas, a corrente que defende a predestinação, uma vez salvo, salvo para sempre, e a corrente que defende o livre-arbítrio, que a pessoa tem liberdade de escolha. Como as duas correntes são bíblicas, e isso nós chamamos na teologia de paradoxo, como uma parece contrária à outra, mas ambas são bíblicas, e lembrando que o ICP é uma instituição interdenominacional, nós também respeitamos as duas correntes. Interessante que os nossos alunos do curso de teologia do bacharel, que tem como trabalho de conclusão de curso o TCC ou a monografia, nós damos como sugestão este tema, para o aluno defender uma destas duas correntes. E independente da corrente que o aluno defende, nós aceitamos, nós só analisamos a base bíblica que o aluno, o argumento do aluno para defender seu ponto de vista. Vamos para a conclusão do versículo. A besta que você viu era e não é mais, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Veja, o mundo não consegue entender a obra do Evangelho. Só quem é impactado pelo Espírito Santo pode passar pelo processo da conversão. E que processo é esse? É entender que é pecador e aceitar o plano da salvação, que Cristo morreu, verteu o seu sangue na cruz, santo, para nos salvar, nos resgatar. A humanidade não consegue entender, mas neste período da grande tribulação, esses que não têm compromissos com Deus, seguidores do falso profeta, ficarão admirados com a volta do anticristo. O anticristo vai ressuscitar. Veja que os enganadores tentam até negar a ressurreição de Cristo, mas aqui ficarão admirados e ele tornará a aparecer de novo, tentando imitar a obra redentora de Jesus. Mas o seu fim está próximo e isso nós vamos estudar nos próximos versículos. Apocalipse capítulo 17, versículos 9, 10 e 11. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E, quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Vamos para a primeira parte do versículo 9. Aqui está a mente que tem sabedoria. Nós aprendemos em versículos anteriores sobre mistério, que é uma revelação que o homem, por meio do seu intelecto, não consegue desvendar. Só Deus pode nos revelar um mistério. É o Espírito Santo que revela para a igreja um mistério. A mesma coisa aqui. Essa sabedoria não é sabedoria humana, é uma sabedoria que vem de Deus. O mundo não consegue ter sabedoria para interpretar o livro de Apocalipse, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está cego espiritualmente. Mas a igreja sim, ela consegue entender, ter esta sabedoria, porque a igreja tem o Espírito Santo. E é sempre bom lembrar que a igreja é formada por todos aqueles que um dia reconheceram que são pecadores e aceitaram o plano da salvação, aceitaram que Jesus Cristo morreu, verteu o seu sangue santo na cruz
para nos salvar, nos resgatar. E isto que eu acabei de dizer só compreende quem tem o Espírito Santo. Se você entende o que eu falei e se você crê nisso, é porque o Espírito Santo habita em sua vida. Vamos em frente. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Aqui eu quero fazer um parênteses, porque nós estamos estudando o livro de Apocalipse considerando a interpretação escatológica futurista. Para a interpretação preterista do passado, ou quem coloca em momentos históricos o livro de Apocalipse, vai considerar esta mulher como a cidade de Roma, que também é chamada cidade das 7 colinas, dos 7 montes. Tudo bem, mas não é o nosso caso. Nós estamos trabalhando com a interpretação futurista. Então, nós interpretamos esta mulher como sendo esse sistema político e religioso que está sendo comandado pelo anticristo. Se nós observarmos a história, nós sempre vamos ver o sistema político lançando mão, se unindo com o poder religioso, mas depois ele se revolta contra o poder religioso. Isso acontece em toda a história. E neste período da grande tribulação não será diferente. Daí o anticristo ter como aliado o falso profeta, que é a besta que emergiu da terra. O anticristo, só recapitulando, é a besta que emergiu do mar. Nós vamos ver mais na frente que depois esse poder político se revoltará contra a mulher, e que representa esse sistema. Agora é interessante que esta religião, falsa religião, é aquela que tudo pode, que não tem norma moral, ética, é o que vale tudo. E nós estamos percebendo um movimento nesse sentido nos nossos dias. Esse é o sistema religioso, junto com o sistema político, que nós interpretamos no sentido simbólico como sendo esta mulher que está unida, que está sendo comandada pelo anticristo. Nós já vimos a questão do selo, da marca. O cristão verdadeiro tem a marca de Jesus, tem o selo do Espírito Santo. Já estes pseudo-cristãos e outras religiões receberão o selo, a marca da besta. Isso nós já estudamos também. Vamos em frente. São também 7 reis. Como já foi dito, se estivéssemos estudando o livro de Apocalipse considerando a interpretação preterista do passado ou histórica, deveríamos de considerar estes reis como os imperadores romanos. Mas não é o nosso caso. Então, quem são estes reis para o nosso caso que estamos interpretando no sentido futurista? A conclusão que podemos chegar é que são poderes de nações que serão alinhadas com o pensamento do anticristo, que estarão a serviço do anticristo, poder político, poder religioso. Não tem como ir além disto. Vamos agora para o versículo 10. Dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. De novo, a nossa interpretação é futurista, então nós não sabemos quem são estes 5 reis que caíram, quem é esse outro que ainda não chegou. Nós sabemos que o anticristo, que estará a serviço de Satanás, é que terá esse poder recebido de Satanás. E também um detalhe importante que todos os teólogos concordam, que o período da grande tribulação durará pouco tempo. Tem o grupo que crava o período de 7 anos como sendo da grande tribulação. Já um outro grupo não especifica a quantidade de tempo, mas num ponto todos concordam que este domínio será de um tempo limitado, um tempo pequeno, um tempo curto. Vamos para o versículo 11. E a besta que era e não é mais é também o 8º rei, mas faz parte dos 7, caminha para a destruição. De novo, não tem como especificar quem são estes reis. Sabemos que trata-se de poder, poder político, poder religioso, mas não tem como.
Portanto, nós preferimos deixar esta interpretação simbólica em aberto. Agora, um detalhe comum: caminha para a destruição, nós já vimos no versículo anterior. O reino do anticristo, do falso profeta, terá uma duração curta e se encerra com o final da grande tribulação. Mas isso nós vamos ver nos próximos versículos. Apocalipse, capítulo 17, versículos 12, 13 e 14. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o cordeiro. Vamos para a primeira parte. Os 10 chifres que você viu são 10 reis. Como nós aprendemos na aula passada que chifres significa poder, significa autoridade, e agora aí está a interpretação. Os 10 chifres que você viu são 10 reis. Agora, quem são estes reis? Ou estes que têm poder político, que têm poder, que governam as pessoas? Vamos ver a sequência? Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino. Melhorou um pouquinho, mas ainda não dá para saber quem são estes reis. Observe que nós estamos trabalhando com a interpretação futurista, não a preterista, aquela que trabalha com o passado ou com a história. No nosso caso é diferente, ainda não aconteceu, mas vamos avançar mais um pouquinho. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis. Estes reis, nos dias atuais, nós podemos interpretar também como governantes, aqueles que têm autoridade, como políticos que têm autoridade sobre o povo. Ainda não receberam o reino. Bem, isso é quando João estava falando. Pode até ser que esses reis já existam, esses governantes. Não podemos afirmar, mas têm autoridade. Veja que o texto diz que ainda não receberam reino, mas têm autoridade como reis. Vamos em frente. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis com a besta. Bem, quem deu autoridade para o anticristo, que é a besta que emergiu do mar? E quem deu autoridade para o falso profeta, que é a besta que emergiu da terra? Foi Satanás, foi o diabo. Então nós vemos nesse texto que estes reis, estes governantes também receberão poder de Satanás. Isso nós podemos concluir, todos os teólogos concordam. Vamos para a conclusão do versículo. Durante 1 hora. Esse durante 1 hora deve ser interpretado de forma simbólica. Dá a entender que é um tempo pequeno. E com isso todos os teólogos concordam. E nós já aprendemos na aula passada que a grande tribulação terá um período de tempo curto. Uns cravam em 7 anos, mas independente de cravar o tempo, todos concordam que é um tempo pequeno. E aqui também durante 1 hora, quer dizer, não é 1 hora no sentido literal. A maioria interpreta como um tempo pequeno. Vamos agora para o versículo 13. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Quer dizer, estes reinos, estes governantes receberão a autoridade do diabo para apoiarem a besta, para apoiarem a falsa religião, o falso profeta, que é idolatria, prostituição, religião que não tem ética, não tem moral. Tudo isso nós aprendemos quando nós estudamos sobre a simbologia da mulher neste capítulo. Estes reinos apoiarão a intenção do anticristo, que é lutar contra a igreja, contra aqueles que temem a Deus, que enganar o máximo de pessoas que puder.
Este é o alvo do anticristo. E esses reis vão utilizar, ou governantes vão utilizar o poder que receberam para ajudar o plano do anticristo, colocar em prática de forma total, mundial, o plano do anticristo. Vamos agora para o versículo 14. Lutarão contra o cordeiro. Está vendo? Quem é o cordeiro? Nós já aprendemos. É usado esse termo muitas vezes no livro de Apocalipse. O cordeiro é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Todos concordam com este termo. Independente de ter estudado teologia ou não, todos sabem que quando fala do Cordeiro, fala de Jesus Cristo, que foi morto antes da fundação do mundo, fala profética. Vamos em frente. Lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. E aí nos remete para aquela batalha que nós já estudamos, o Armagedon. Os estudiosos concordam neste ponto, que esta vitória se dará na batalha final, na maior guerra que ocorrerá neste planeta. Esta guerra vai superar todas as guerras que já aconteceram. A batalha do Armagedon, nós já vimos até o mapa onde fica este local para aqueles que interpretam de forma literal. Sabemos que é um campo de batalha e haverá esta guerra, mas Jesus Cristo vencerá. Veja a sequência. Lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Olha que expressão maravilhosa para Jesus Cristo. Senhor dos senhores e o Rei dos reis. É o que comanda tudo, é que tem todo o poder. Isto nós vimos, por exemplo, em Mateus capítulo 28, quando Jesus fala: todo o poder me é restaurado, me é dado. Senhor do Senhor, Rei dos reis. Veja a sequência. Lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Quem são os eleitos? Quem são os fiéis? A igreja. A igreja, ela é eleita, ela foi escolhida. Não fomos nós que escolhemos Deus, foi Deus que nos escolheu. Para o quê? Para sermos fiéis. Fiéis no quê? Na sua palavra, obedientes à sua palavra e para um trabalho, que é ensinar às pessoas a palavra de Deus, que Ele morreu para nos salvar e ressuscitou e voltará para nos buscar. Esta é a mensagem do Evangelho que nós também já estudamos. A igreja estará nesta batalha e participará desta vitória com o Cordeiro. O Rei dos reis é que vai lutar por nós. Nós estaremos juntos como espectadores. Olha que ensino poderoso. Na próxima aula nós vamos continuar este ensino. Veja que está chegando no final o poder de Satanás, o poder do anticristo, esse domínio das trevas. Por isso que nós estamos indo para o final do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 17, versículos 15 e 16. O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, estes odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. Vamos para a primeira parte. O anjo disse ainda. Este é o mesmo anjo dos versículos anteriores. João está tendo uma revelação, João está na ilha de Patmos, cheio do Espírito Santo. E vamos ver o que o anjo continua dizendo? As águas que você viu. Nós já aprendemos que o termo as águas deve ser este termo interpretado de forma simbólica. E o que representa? Povos, multidões, pessoas. Vamos em frente. O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada.
Nós também já aprendemos que esta prostituta, esta mulher que está sentada sobre as águas, deve ser interpretada de forma simbólica. É o poder, é o domínio, é a falsa religião que se apresenta com ostentação, que tem o apoio do falso profeta, que é a besta que emergiu da terra. Lembrando que o anticristo é a besta que emergiu do mar. O falso profeta, com este poder, ele dá apoio para o anticristo. É a falsa religião. Tem também cristãos envolvidos, mas não cristãos autênticos, cristãos nominais, que aceitam qualquer tipo de doutrina, que estão envolvidos com a idolatria, com as heresias, com a prostituição, que não tem ética, não tem moral. Tudo isso nós já estudamos. Vamos em frente. O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Está vendo a interpretação? O próprio texto nos dá a interpretação. Há alguns que querem, é verdade, interpretar o texto de forma literal e dizem que esta prostituta é a cidade de Roma. Ocorre que a cidade de Roma vem com 7 colunas. A cidade que estava entre as águas é a cidade de Babilônia, envolvida pelo rio Eufrates, só que ela não existe mais. E como nós estamos trabalhando com a interpretação futurista escatológica, devemos de interpretar de forma simbólica. De forma literal, como eu disse, fica difícil, porque Roma está entre 7 colunas, não entre águas. Entendeu por que nós interpretamos desta forma? E o próprio texto está dizendo que são povos, multidões, nações. Então, os intérpretes futuristas, teólogos piedosos, comprometidos com a palavra de Deus, interpretam como uma falsa religião este poderio envolvido com a política, com os governos, todos no mesmo sentido, de induzir as pessoas para o erro, para a mentira. É a religião que tem como roupagem a ostentação, como nós vimos nos versículos anteriores. Vamos para o próximo versículo, versículo 16. Os 10 chifres que você viu e a besta, os 10 chifres nós também já aprendemos. Deve ser interpretado como poder de governos, como governantes que estarão envolvidos, que estarão a serviço do anticristo. Estes governantes também receberão poder do diabo, de Satanás, para enganar as pessoas. Lembra do vídeo anterior? Foi tratado este assunto. A besta é o anticristo, é a besta que emergiu do mar, neste caso. Vamos em frente. Os 10 chifres que você viu e a besta, estes odiarão a prostituta. Mas daí você pode perguntar: a prostituta, que é este poder religioso, a falsa religião, não está trabalhando para o anticristo? É verdade. Ocorre que neste final, no Armagedon, que nós também já aprendemos, nesta maior guerra que acontecerá na terra, o anticristo se revoltará contra a religião. Por quê? Porque dentro desta falsa religião, que é chamada de prostituta, esta religião da ostentação, apesar de tudo, existem preceitos cristãos. E ele não vai aceitar este tipo de culto. Ele quer, o anticristo, 100% adoração para ele. Por isso que ele vai destruir as religiões e só vai aceitar uma religião, a religião que o adore. E neste momento, muitos perceberão que foram enganados. E veja o que vai acontecer. Os 10 chifres que você viu e a besta, estes odiarão a prostituta, eles a deixarão devastada e nua. Está vendo? Aquela religião da ostentação, da idolatria, da prostituição, que não tem ética, não tem moral, mesmo assim será odiada.
O anticristo não permitirá qualquer outro tipo de adoração que não seja adorá-lo. É desta forma que é interpretado esse texto. Olha a sequência. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta, eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela. Também deve ser interpretado no sentido figurado, simbólico. Ou seja, haverá uma carnificina, haverá muitos mártires, muitas pessoas, porque perceberão que foram enganadas pelo falso profeta. A partir deste momento, a guerra ocorrerá entre estas pessoas. Uns matarão os outros. O objetivo do anticristo e destes povos, que são representados aí de forma simbólica pelos 10 chifres, se revoltarão contra a religião. Não aceitarão qualquer tipo de culto que não seja adoração exclusiva ao anticristo. É isto que o texto nos ensina. Veja a conclusão. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. E tudo isso está acontecendo no final da grande tribulação, que, como nós vimos, é um período curto, mas terrível. O próprio sistema do mal vai lutar contra o seu próprio reino. Não aceitará mais as religiões. Como eu disse, o anticristo só aceitará a adoração a ele. E como as pessoas perceberão que foram enganadas pelo falso profeta, mesmo estando nas mais variadas religiões, não aceitarão. Daí serão mortos, queimados no fogo. Tudo deve ser interpretado de forma simbólica. E esta situação será causada pela guerra, esta guerra que nós aprendemos, o Armagedon. Além da vitória do Cordeiro, também haverá guerra entre os próprios homens. Lembrando que tudo foi determinado por Deus. Deus tem o controle, até mesmo do mal. Apocalipse capítulo 17, versículos 17 e 18. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte do versículo e sempre a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. E é sempre bom lembrar que nós estamos estudando o livro de Apocalipse considerando a interpretação futurista, escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. E dentro desta interpretação nós temos duas possibilidades: interpretar o texto como simbólico ou literal. Tudo vai depender do contexto. Dito isto, vamos para a primeira parte. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito. Nós já aprendemos que tudo o que acontece é porque Deus permite, mesmo mal. É a didática de Deus, nós já aprendemos sobre isto. E neste tempo, no tempo da grande tribulação, não será diferente. É para que se cumpra a palavra de Deus. Deus já determinou. E Deus sempre avisa os seus servos, aqueles que o temem, daquilo que irá acontecer. Daí a importância da igreja estudar o livro de Apocalipse. Deus revelou para a igreja, exclusivamente para a igreja, o que irá acontecer no futuro. O mundo não consegue entender o livro de Apocalipse. E por que só a igreja consegue entender o livro de Apocalipse? Porque a igreja tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita na igreja. Ele é o mestre da igreja. Ele é quem conduz a igreja.
Ele ilumina a igreja. Como este propósito já está determinado por Deus, Ele nos revelou. Veja como é importante este livro. Vamos em frente. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem. Está lembrado dos versículos anteriores, dos chifres que simbolizam poder, reino? Estes reinos, além de serem utilizados para ajudar o anticristo, lembre-se que esses reinos também receberam poder de Satanás. E além de ajudar o reino do anticristo, eles darão o reino para o anticristo, para que o anticristo tenha domínio sobre tudo e sobre todos. Mas isto foi o propósito de Deus, foi determinado por Deus. Mesmo Satanás, tudo que ele faz é porque Deus permite. Tem um propósito. Muitas vezes nós não conseguimos compreender. É verdade, mas existe um propósito. Veja a sequência. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Lembra dos ensinos de Jesus, que nada ficará sem acontecer, que tudo que está registrado nas Escrituras será cumprido? E o livro de Apocalipse é o livro final, assim como Gênesis é o começo, no princípio, este livro é o final de todas as coisas, do sistema do mal, precisa ser cumprido. Ora, se a palavra de Deus precisa ser cumprida e Ele nos revelou a sua palavra, João registrou tudo o que viu ali na ilha de Patmos. Veja a importância do estudo deste livro. A igreja deve estudar e ficar alerta. Nós já vemos indícios de que este momento está próximo, o momento da grande tribulação. Como nós vimos, tudo tem um propósito. Repito, embora muitas vezes nós não conseguimos compreender o propósito de Deus, mas um dia tudo nos será revelado. Vamos em frente. Versículo 18. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Lembra que nós já vimos esta mulher, também chamada de prostituta, cheia de ostentação, Babilônia, e que alguns teólogos, é verdade, interpretam como a cidade de Roma. Nós não temos como afirmar que é a cidade de Roma. O que nós sabemos é que trata-se da falsa religião misturada com a política, com o poder governamental. Lógico que ficará em algum lugar geográfico, terá uma sede, mas não tem como afirmar que cidade será esta. Babilônia não existe mais, ficava no Iraque, ali às margens do rio Eufrates. Roma, é verdade, a cidade ainda existe, mas não temos como afirmar que trata-se da cidade de Roma. Portanto, é preferível deixar em aberto esta questão. Não há necessidade de fixar, de bater o martelo, falar é cidade X. Não vai mudar nada para nós esta informação, pelo menos no momento. Na próxima aula, nós vamos continuar, nós já vamos para o capítulo 18. Temos apenas mais 5 capítulos para estudar no livro de Apocalipse. Depois nós vamos concluir o livro e voltaremos para o nosso estudo da Bíblia capítulo por capítulo. Nós já estudamos o livro de Gênesis inteirinho, capítulo por capítulo, os 50 capítulos, e estamos estudando os 40 capítulos do livro de Êxodo. E no Novo Testamento estamos quase concluindo o primeiro evangelho, capítulo por capítulo do evangelho segundo escreveu Mateus. Terminando o livro de Apocalipse, nós vamos voltar para este formato, estudar o Antigo Testamento capítulo por capítulo e o Novo Testamento capítulo por capítulo.
E todas estas aulas, elas estão disponíveis aí. Tem playlist de Gênesis, playlist de Êxodo, playlist de Mateus. Vale a pena conferir. E continue me ajudando. Divulgue o nosso trabalho, divulgue nas suas mídias sociais. Ajude os novos convertidos. Utilize esse material para evangelização, para o discipulado. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.